Olá pessoal, nossa aula de hoje de Química nós vamos falar sobre as leis ponderais das reações químicas, né? Como vocês sabem, a palavra ponderal ela vem do latim pondus, né? Que quer dizer peso, e ela é utilizada na química para se referir às leis relacionadas ao peso das substâncias nas reações químicas. Nós vamos trabalhar com a proposta de Lavoisier, né? Com a chamada lei de Lavoisier, que é conhecida a lei da conservação das massas, e a lei das proporções constantes, também elaborada por outro francês, né, que foi o Proust, né, onde a gente vai também fazer essa análise aqui. A conservação das massas diz o quê? Né? Que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, ou seja, que quando você tem substâncias reagindo quimicamente, se você tem o hidrogênio e o oxigênio de um lado, quando após a reação se transforma em H2O, que é a água, a mesma quantidade que você tinha nos reagentes é a mesma que você vai ter nos produtos. Essa é a lei da conservação das massas, né? Lavoisier ele defendeu que essa ideia, né, que por mais simples que fosse, deveria ser continuamente posta à prova por meio de experimentos. E ele foi isso que ele fez, que a gente vai ver nessas tabelas aí. E apesar disso, né, nessa publicação, a conservação da massa aparece como algo já sabido que não é discutido em detalhes, né? A gente vai ver, por exemplo, que Dalton também a teoria de Dalton já previa isso aí. Então vale ressaltar que é frequente associar Lavoisier ao enunciado: na natureza nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Mas não tem nenhum trabalho escrito por ele que faça referência a esse enunciado, né? A gente ouve isso direto, mas cientificamente não está registrado, viu, gente? Ninguém sabe se realmente foi Lavoisier que falou isso, não tem registro. Bem, a composição das substâncias para que o conhecimento químico sobre de que a matéria é constituída avançasse, foram fundamentais, né? Os dados quantitativos. Era preciso saber a quantidade relativa a essas reações químicas acumuladas por alguns estudiosos, como foi o caso de Proust, né? Então, vamos ver aqui a lei das proporções definidas para a gente entender mais como é que isso acontece. Mas só para lembrar, lá pelo século XIX, foi possível distinguir sistemas formados por várias substâncias, chamadas de misturas, né? O ar, por exemplo, que é constituído de diferentes gases, entre os quais predominam o nitrogênio e o oxigênio, de sistemas em que há apenas uma substância. No caso da água, isenta de sais, gases dissolvidos, uma substância que tem composição fixa. Isto é, depois ele percebeu-se experimentalmente que, por exemplo, na água pura, cada 8 gramas de oxigênio, ela continha 1 grama de hidrogênio, como está nessa tabela aí que a gente vai ver. Então, para saber se duas amostras de uma mesma substância de fontes diferentes apresentavam a mesma composição e massa, Proust fez esses experimentos que repetiam uma mesma reação química, variando as amostras das substâncias envolvidas, né? E aí ele fazia a medida dessas massas, como a gente pode perceber nessa tabela. Então observe aqui na tabela, bem interessante isso aqui, na reação aqui química do hidrogênio com oxigênio para dar origem à água. Então percebemos aqui nesse experimento, né, Proust ele pega 3 experimentos aí da reação da água. Então observe, por exemplo, aqui no experimento 1, deixa eu colocar aqui. No experimento 1, você tem a massa do oxigênio dividido, vou botar aqui, massa do oxigênio dividido pela massa do hidrogênio. Se você pegar, você vai ver na tabela que você tem 16 gramas de oxigênio para 2 gramas de água, né? Então, observe aqui que nós vamos ter agora 16 por 2, que dá 8 gramas. Se você pegar o experimento 2, no experimento 2, você vai ter a massa de oxigênio sobre a massa de hidrogênio numa proporção de 40 gramas de oxigênio para 5 gramas de hidrogênio. Quando você divide isso aqui, 40 dividido por 5 também vai dar 8 gramas. E no terceiro experimento,
Observem que a proporção é de 8 gramas, né? De 8 gramas de oxigênio para para 1 grama de hidrogênio, certo? 8 por 1 dá 8. Então, o que é que nós vemos aqui? Qualquer que fosse o experimento, as proporções sempre são iguais, certo? Então é isso, pessoal, que nós chamamos de leis das proporções definidas, né? E isso vai acontecer a todo momento. E aí, se você pega a teoria de Dalton, né? Só relembrando aqui um pouquinho, fazendo um pouquinho aqui, Dalton, na sua teoria atômica proposta lá no século XIX, ele coloca 4 postulados, né? Os principais são quais? Quais são os principais? Esses 4 postulados. Os elementos são compostos por átomos, né? Onde ele chama que essas partículas são partículas indivisíveis, chamadas átomos. Claro que a gente vai ter outros modelos depois. Os átomos para Dalton são de um elemento. Os átomos de um elemento são idênticos, por exemplo, os átomos de oxigênio, eles são todos iguais, são idênticos, né? No terceiro postulado ele diz o quê? Que as reações químicas envolvem rearranjo de átomos e reações químicas não passam de novas formas dos átomos se rearranjarem, certo? Se você tinha lá o hidrogênio separado do oxigênio quando reage forma a molécula de água porque eles se juntaram lá. E o quarto postulado é que os compostos são formados por átomos em proporções fixas. Então essa é a parte que interessa aqui para a gente, que mais nos interessa, porque é justamente isso que Proust e Lavoisier vão provar. Então observe aqui nesse exemplo desse quadro que nós temos aqui, para que você possa compreender como a teoria atômica de Dalton é capaz de justificar essas leis de Lavoisier e de Proust. Consideramos essas reação genérica aí de um átomo genérico X mais um átomo genérico Y, dando origem aí a um produto Z, né? Então, representado aí por bolinhas. O átomo X são as bolinhas, essas bolinhas vermelhas, né? O átomo Y, essas bolinhas azuis. Observem aqui que nós temos 3 bolinhas representando os átomos aí da substância X. Quando se junta com os 3 da substância Y, o azul aqui, ela forma um produto Z aí, que nada mais é do que a junção de cada bolinha vermelha com a bolinha azul, dando origem a 3 moléculas da junção da substância X com a substância Y. Assim também no segundo experimento a gente pode ver, só que agora com mais átomos, com 8 átomos do tipo X mais 8 átomos do tipo Y. Eles vão reagir quimicamente juntando-se aos pares aqui no produto e aí dando origem aí a substância Mz aí, que são 8 moléculas da junção dos átomos X mais Y. Então, vamos para um exemplo mais prático aqui para vocês entenderem. Se você observar aqui, a lei de Lavoisier, que é representado por isso aqui, né? E a lei de Proust, que é das proporções, observe aqui, ó, 3 átomos X mais 3 átomos Y vai dar origem a 3 moléculas X mais Y de cada átomo, né? Isso é o que a lei de Lavoisier. E a lei de Proust, ele vai dizer que existe uma constante. Vamos pegar, por exemplo, para ver se fica mais claro, o carbono, quando junta-se com a molécula de oxigênio, né? Resultado de uma combustão aí, por exemplo, ele dá origem ao dióxido de carbono, que é o que? O CO2, né? Que é o dióxido de carbono. Se você, vamos chamar isso aqui X e Y, né? Olhe lá para o X e para o Y e vocês vão perceber. Se você for na tabela periódica, você vai ver que a massa do carbono é 12, né? E a massa do oxigênio é 16. Só que aqui você tem dois átomos de oxigênio, 2 vezes 16, certo? Então, aqui daria o que? 12 mais 32, né? Que dá a massa do oxigênio com o carbono, que forma o dióxido de carbono, vai ter 44 de massa.
Agora, se você tiver duas moléculas de carbono, ela vai reagir também com dois átomos de carbono vai reagir com duas moléculas de oxigênio, dando origem aí a duas moléculas de dióxido de carbono. Observe que aqui 2 vezes 22 vai dar 2 vezes 12, cada átomo de carbono tem 12, 2 vezes 12, 24, né? E aqui vai ter, se aqui era 2 vezes 16, 32, aqui vai ser 64, né? Que vai dar quanto? 24 com 64, 2 dióxido de carbono vai dar a massa molar de 88. Pela lei de Proust, ele diz que esses números são proporcionais. Vamos ver se isso acontece? 3x está para 3, assim como 8x está para 8y. Vamos fazer o teste aqui. Então, se eu pegasse 12 aqui, ó, 12 daqui, ó, está para 24 daqui. Vamos ver aqui. Está para 24. Assim como aqui o 2 vezes 16 deu 32, né? 32 está para 64 aqui, ó. 64. Peguem aí, calculem aí. Se você dividir 12 por 24, vai dar o mesmo que 32 por 64? De cara já dá para ver, né? Dividam aí para vocês verem, que vocês vão perceber que vai dar 0,375. Ou seja, vai dar uma proporção constante. Tanto faz eu dividir 12 por 24 como 32 por 64. Então essa é a lei das proporções de Proust provada aí na molécula do dióxido de carbono. Até a próxima aula.